o balanço de 2021 e um olhar sobre o que podemos esperar na economia e nos mercados financeiros em 2022. Estamos de regresso ao Market to Market. Se quer saber isto e muito mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa onde falamos e analisamos a atualidade financeira e económica, e estamos de regresso para uma nova temporada e, como sempre, tenho comigo o Pedro Lino. Olá, Pedro Lino, seja bem-vindo de volta. Olá, Bárbara. Bom ano E para ti, para o Filipe. bom ano também para ti, e também connosco temos Felipe Garcia. Olá, viva, bom ano para todos. Estava cheio de saudades vossas e confesso que fiquei até um bocadinho surpreendido por ter recebido algumas mensagens a pedir que nós voltássemos. Isso é um grande elogio, sobretudo para a Bárbara, mas, enfim, não estou habituado a essas coisas. Pá. Vamos tentar não Não deixar desiludir, as não é? expectativas não cumpridas, não é? Vamos tentar fazer aqui alguma coisa por nestes nossos É seguidores verdade, é verdade. e tentar Aliás, ajudar a decifrar estes mercados. Não é? é verdade, eu até fizemos a brincadeira entre nós de, neste regresso no Dia de Reis, quais três reis magos, depois aqui de um longo interregno de volta para uma nova temporada. Hoje temos muitos assuntos para falar, vamos aproveitar para fazer um balanço, bem sei que já vamos a dia 6, mas fazer aqui um balanço de 2021 e vamos correr aqui alguns dos temas que marcaram então os mercados e a economia em 2021 e que acabam, muitos deles, por ser determinantes para aquilo que pode vir a acontecer em 2022. Então vamos começar aqui a pedir também ao Pedro para fazer um balanço aqui das bolsas, não é? Estamos a ver nesta imagem as principais bolsas mundiais. Que balanço é que fazemos de 2021? Bem, mesmo após quase 6 meses de ausência, na verdade nós vamos tocar um pouco os temas que tínhamos tocado no primeiro semestre de 2021, que foi quando as bolsas já registavam ganhos expressivos, e o que vemos neste quadro é a evolução das bolsas no último ano, e temos ganhos expressivos, como o SP500 a subir cerca de 25% em euros ou 36% em dólares, e o Nasdaq também com ganhos expressivos, quase 29%, e as bolsas europeias também, que costumavam ficar para trás. Este ano o ano passado tivemos o CAC 40 com ganhos quase de 30%, e também o Eurostock 50 e o DAX com ganhos substanciais superiores a 15% e 20%. Ou seja, foi um ano bastante bom para as bolsas. Acho que temos que contextualizar um pouco, é o que tínhamos vindo a falar. Os bancos centrais injetaram trilhões de dólares e de euros na economia. Só a Reserva Federal aumentou o seu balanço em cerca de 1,5 trilhões de dólares. O Banco Central Europeu também cerca de 1,5 trilhões de euros. E isto parece que não foi impulsionando durante o ano a evolução das bolsas, e também, à medida que o processo de vacinação avançou no primeiro semestre, a perspectiva de recuperação da economia, de regresso à normalidade, ajudou bastante a estes ganhos substanciais nas bolsas. As bolsas que contrariaram esta tendência foram principalmente as bolsas chinesas, que já lá vamos. Aqui estamos a ver o gráfico do SP500, que foi uma evolução foi crescendo ao longo do ano. Teve alguns períodos de volatilidade, como setembro, maio, e depois mais para o fim do ano registrou-se mais volatilidade, também devido à perspectiva de subida das taxas de juros e inflação, que está a bater os 7% nos Estados Unidos, mas houve uma tendência clara de subida. Na Europa também, o Eurostock 50, que é o gráfico a seguir, também registrou uma subida mais expressiva no primeiro trimestre, até abril. Depois continuou a crescer de uma forma menos substancial, mas foram também ganhos muito, muito interessantes. E isto, recordar que 2021 já precede um ano também bastante bom, tinha sido 2020, por isso temos aqui 2 anos com subidas substanciais nos mercados. E agora neste gráfico aqui?
As matérias-primas, o que nós estamos a ver neste momento, também registraram ganhos substanciais. As primeiras que podem ver no quadro referem-se ao crudo. O petróleo subiu cerca de 70% no último ano. A gasolina, o gás natural, que registrou subidas de cerca de 347%. O preço do alumínio, do cobre, exceção feita para o ferro e o ouro, que basicamente não teve ganhos substanciais, e até a prata, que registrou quedas do ano passado. Mas aqui o que interessa é os commodities, as matérias-primas da área da energia subiram bastante, muito com os investidores a apostarem na recuperação da economia, e depois também a agricultura. Na agricultura, destaque para o café, que subiu cerca de 100%, e provavelmente vamos ter a consequência disso no preço do café, provavelmente este ano. E tem a ver também com alterações climáticas. No fundo, começamos a ter também um impacto de todas as alterações que estão a existir no planeta em algumas safras da agricultura, e isso tem um impacto substancial. No caso da energia, tinha sido bastante penalizada, é um facto, no ano de 2020, mas esta recuperação, e principalmente do preço do gás natural, tem impactos por toda a economia, e é por causa disso que nós estamos a atingir, ou estamos a ver nos Estados Unidos, taxas de inflação muito próximas dos 7%, que é o máximo, salvo erro, será o máximo dos 40 anos, dos últimos 40 anos, e isso terá um impacto também nas taxas de juro e nos mercados, como vamos ver a seguir. Mas houve também em 2021 aqui um marco, digamos, nos ditos meme stocks, não é? E temos este gráfico aqui para ilustrar isto. Sim, tivemos. Este é um dos exemplos que trazemos para que as pessoas tenham alerta, que não é só seguir o que se ouve nas redes sociais. Tivemos as meme stocks, começou com a GameStop logo em janeiro, que Janeiro? multiplicou praticamente por 15. Depois a mais conhecida foi a AMC, que era dos cinemas, mas também a Clover Health, a COS, Vinco Ventures, são exemplos de empresas que multiplicaram-se por 25 no seu máximo, principalmente a AMC, e muito devido ao efeito das redes sociais, e as pessoas comprarem, muitas vezes não sabem o que é que a empresa vale, e o que nós vemos é que depois dos picos iniciais e quando estas empresas se tornam virais nas redes sociais, depois o que se segue é um caminho penoso de quedas, e o que nós vemos é que quem investiu em muitas dessas empresas no auge está com perdas substanciais, mais de 50%. Por isso, é no fundo alertar que este fenómeno que nós vivenciámos no mercado o ano passado, que pode ter impacto substancial nas nossas rentabilidades. Relativamente às obrigações, o que é que... As obrigações, à medida que se perspectiva uma subida das taxas de juros por parte dos bancos centrais, principalmente da Reserva Federal, porque o Banco Central Europeu, se mexer a 0,1% no fim de 2022 será muito, mas a Reserva Federal, sim, perspectiva-se uma subida de taxas de juros, e isso originou uma queda das obrigações, do preço das obrigações. No caso dos Estados Unidos, o que se vê é que a rentabilidade das obrigações em média foi negativa 3,1%, na Inglaterra cerca de 4%, e as obrigações que ainda registraram uma valorização em preço foram as da Suíça. Por isso foi um mercado onde foi muito difícil ganhar dinheiro o ano passado, e provavelmente essa tendência manter-se-á este ano, e tem a ver com este gráfico, que é a inflação. A inflação tem vindo a subir de uma forma substancial, nos Estados Unidos aproxima-se dos 7%, mas também está a acelerar bastante na zona euro. Nós não tínhamos esta inflação, que eu me lembro, se calhar há 2 décadas, e isso vai originar uma reação dos bancos centrais, e claro que tem um impacto no preço das obrigações. Outra grande surpresa, pelo menos para mim, foi a evolução do mercado chinês, sendo que o mercado chinês em 2020 tinha recuperado bastante, e a economia chinesa tinha sido a única a crescer. A perspectiva, pelo menos a minha, era que se mantivesse essa perspectiva, mas a meio do ano
quando a regulação começou a aumentar por parte dos reguladores chineses e do próprio governo, que impediu que as empresas de educação online tivessem lucro e começou a proibir ou limitar também os jogos online, bem como maior supervisão nos conglomerados, como a Tencent, a Alibaba. O que se registrou foi uma fuga dos investidores, porque se as empresas não são para ter lucro, então efetivamente não, em última análise, são os gestores, sejam os investidores, investem para obter lucro. E com esta mudança de postura por parte do governo chinês, para além de que continuamos com esta guerra latente entre Estados Unidos e China, e a China o que quer claramente é que as suas empresas sejam cotadas em Hong Kong e não nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que os investidores, claro, com estas perspectivas menos boas, venderam e tivemos perdas substanciais, no caso das empresas de educação, cerca de 90%. A Evergrande também, que nos assolou em agosto e setembro, foi um choque, teve um choque inicial pela sua dimensão também, que caiu cerca de 90%, e depois foi todo o mercado chinês ao longo do ano. Filipe, portanto, se tivesses de fazer aqui um apanhado, digamos, de 2021, em jeito de balanço, o que é que podemos destacar? Ora bem, em primeiro lugar, eu destacaria que foi um bom ano para a gestão de ativos e para investimentos em geral. Nós tivemos, como o Pedro disse, subidas generalizadas ao nível dos principais índices mundiais, exceção à China, já lá vou. Tivemos subidas no complexo de commodities, as obrigações também, não tendo subido, mas também não foram, as quedas não foram suficientes para estragar carteiras, e portanto aquilo que nós tivemos em 2021 foi de facto um ano muito benigno para quem está a investir. Creio que foi curioso assistir que o mercado foi resistindo a todos os, vamos chamar-lhe, ataques que foi sofrendo ao longo do ano. Ou seja, nós tivemos oscilações na pandemia e tivemos a variável Omicron a surgir agora no final do ano, que poderia perfeitamente ter estragado o ano se houvesse um receio, enfim, bastante grande nos mercados. Isso não aconteceu. Tivemos a situação da China, em que a fúria regulatória chinesa a mostrar de alguma forma quem é que manda naquela economia e porque é que os níveis de risco para os investidores são bastante altos, mas poderia perfeitamente contagiar o resto dos mercados. Nós já tivemos no passado situações desse género, nomeadamente em 2018, em que, digamos, uma crise nas ações chinesas e nos mercados chineses teve reflexos a nível globais, depois o mercado praticamente ignorou aqui a nível ocidental, ignorou digamos, essa situação, ignorou de alguma maneira o colapso da Evergrande, o que para mim foi uma manifestação de força do mercado. E creio que isto e também está a ignorar um dos temas que me parece que é para 2022, também falaremos dele, que é, digamos, este adensar das tensões geoestratégicas mundiais. Também isso está a ser ignorado. E as ações também foram ignorando a subida dos custos de produção, porque a subida do preço das commodities acaba por se refletir naturalmente nos preços do produtor, e isso poderia fazer com que se reduzissem as margens das empresas, e reduzem-se, mas de alguma forma o mercado também ignorou isto. Ignorou porquê? Ignorou porque o tema principal continua a ser, ou melhor, a música que faz com que esta dança continue a acontecer é a liquidez dos bancos centrais. E nós tivemos efetivamente um conjunto de perspectivas, nomeadamente mais para o final do ano, de que essa música poderá pelo menos abrandar, e esse é outro dos grandes temas para este ano, mas efetivamente em 2021 continuou a não haver grande alternativa. Aliás, falou-se muito do acrónimo TINA, There is no alternative, que é o de, ok, então não há alternativas interessantes para investir, vamos para os mercados. Finalmente, acho que é um tema que vale a pena continuar a focar e que pode vir a alterar-se ou não, vamos ver, que é o seguinte, e o assunto das meme stocks também resulta disto. Quem andou muito nesse tipo de investimentos foram muitas vezes pessoas que não estavam tão habituadas quanto isso a estar no mercado acionista e a fazer investimentos de maior risco. Isso aconteceu porque, devido às medidas de combate à pandemia, foram distribuídos montantes muito apreciáveis pelas pessoas, que se juntaram à capacidade de poupança que elas tiveram durante este ano. Porque os confinamentos têm muita coisa negativa,
mas tem uma coisa positiva para quem mantém os rendimentos, é que gastam muito menos Capacidade de e, poupança. portanto, há muito mais capacidade de poupar dinheiro. Simplesmente, com taxas de juro a zero para as aplicações, as pessoas começaram, digamos, e também com todo este frenesim das redes sociais, as pessoas começaram a ser atraídas por ganhos rápidos. Portanto, uma parte importante também desta subida nas bolsas tem a ver com a chegada ao mercado de um conjunto de dinheiro que não é assim tão negligenciável quanto isso, e que acaba em mercados relativamente pouco líquidos fazer com que as cotações subam. Aliás, aquilo que nós conseguimos perceber até de quedas destes últimos dias, é que elas acontecem muito depressa, estão muito relacionadas com algoritmos, mas também estão relacionadas com relativa falta de liquidez, ou seja, a liquidez parece, ela realmente é muito abundante nos mercados, mas quando vamos a ver em cada um dos ativos não é assim tão abundante quanto isso. E portanto, acho que este ano 2021 foi um ano bom, mas pode vir a ser um ano de Este não, o transição. outro, que já O estamos em ano que passou, 2020. claro, este ano que estamos a analisar, bem entendido, Ok. foi um ano bom, mas também pode ter sido um ano de transição. E acho que é Muito. importante focar nisso. Ok. Passando agora, sim, para a análise do 2022, começamos, Pedro, aqui por estes dados que nos mostram o sinalizar de subida por parte da Fed, certo? Sim, no fundo, e seguindo o raciocínio do Filipe, nós estamos numa época de transição e isso vai ser, acho que essa transição vai ser liderada pelos Estados Unidos e pela Reserva Federal, que vai iniciar a sua subida de taxas de juros, provavelmente já em março, com cerca de 0,25%. Nós temos que recordar que as taxas neste momento estão no intervalo de 0 a 0,25, ou seja, não há taxas de juros. Quando se fala de taxas de juros, neste momento, no curto prazo, estão a zero e os bancos centrais têm feito um grande forcing para manter nesse nível. Aqui o que vemos neste quadro é, no gráfico abaixo, é o número de subidas de taxas de juros que iremos ter nos Estados Unidos, provavelmente até, com uma probabilidade elevada, até janeiro de 2023. E estima-se em 3,5 ou 3,5 subidas. Mas provavelmente iremos, porque o mercado ainda está dividido, se teremos 3 ou 4, mas cada vez mais caminhamos para provavelmente 4 subidas de taxas de juros este ano, o que significa que no próximo, quando terminarmos o ano, as taxas de 0 a 0,25 estarão entre 1 a 1,25, pelo menos nos Estados Unidos. Isto é uma mudança substancial. E eu digo que é substancial, não é que o juros seja muito elevado, porque se nós olharmos historicamente, 1%, eu continuo a achar que uma empresa endividar-se a 0 mais um spread de 1 ou 1 mais um spread de se calhar meio ou 0,75, mesmo assim é dinheiro muito barato, tendo em conta os 40 ou 50 anos de histórico da economia. Isso até se olharmos para 2007, 2008, as taxas estavam muito mais altas. Por isso, o dinheiro vai continuar barato. Agora, há aqui uma mudança de ciclo e não nos podemos esquecer que a economia vai sair disto mais endividada pelo combate à pandemia, bem certo. Mas o que vemos, por exemplo, neste gráfico é a evolução das taxas de juros a 10 anos. E se recorda, nós até discutimos o ano passado que as taxas estavam a subir e subiram no primeiro trimestre substancialmente, chegaram até cerca de 1,7% a 10 anos. Depois conseguiu-se acalmar e a Reserva Federal também disse que não ia ser tão ágil e tão rápida a subir as taxas de juros, mas nos últimos 3 meses, 4, percebendo-se que a inflação não é transitória, mas provavelmente mais permanente e que irá estabilizar níveis superiores aos 2% e atingindo provavelmente os 7% já na próxima semana, o que nós vemos aí é que as taxas a 10 anos também começam a subir e estão neste momento a 1,73. Mas o maior impacto até é no curto prazo. No curto prazo, que é natural, se as taxas estavam a 0, a 0,25 e se vão começar a subir, o impacto é maior. E o que vemos é que houve uma subida bastante acentuada, principalmente nos últimos meses e a partir de agosto do ano passado, e as taxas de 0,3 a 2 anos estão a cerca de 0,85 e com tendência de alta, por isso não me admira nada que nos próximos meses ultrapasse 1%. Na Europa, apesar do Banco Central Europeu não se perspectivar que suba as taxas de juros, ou pelo menos suba só 0,1%, mais para o fim de 2022 se subir, porque na Europa temos, para além de um problema de endividamento, também um problema político. O que é facto é que as taxas de juros a 10 anos da Alemanha, que têm sido mais ou menos
tem sido a nossa referência, vão pela primeira vez desde 2019 e provavelmente já na próxima semana tocar em terreno positivo ou estar a zero. Isso significa que vamos ter em 2022 uma pressão maior para os países periféricos, porque se repararmos as taxas de juros na Itália também têm vindo a subir, já estão cerca de 1,3%, em Portugal mais de 0,5% a 10 anos, e mesmo assim, se repararmos, eu acho que ainda são taxas baixas para o risco que Portugal tem. Quer dizer, temos um país com 130 e pouco por cento de dívida sobre o PIB, o potencial de crescimento muito baixo, estamos a crescer agora porque também caímos bastante, e isto vai ser um perigo. Há pouco o que estavas a mostrar é só importante para percebermos a diferença das curvas de rendimento no espaço de um ano. A amarelo são as taxas de juros, ou era a curva de rendimentos a 1, 2, 3, 5, até 30 anos dos Estados Unidos no ano passado, e a verde são as taxas de juros hoje. E o que se nota é que a 10 anos efetivamente houve uma subida, mas ao 30 anos houve uma subida, mas não tanto, quer dizer, estamos a falar de 0,25% ou 0,30%, mas no período até 5, 7 anos, sim, tivemos uma subida substancial no mercado, ou seja, cerca de 1%, 1,2%. Ou seja, esta perspectiva da Reserva Federal subir as taxas de juros está-se já a materializar. É bom que as pessoas se consciencializem que uma empresa, se agora quiser fazer uma emissão a 5 a 10 anos em dólares, paga mais hoje, não é preciso esperar que a Reserva Federal suba as taxas de juros. E isso é o que me leva a crer que provavelmente, e acho que é um risco que vamos ter este ano, que é o risco de estagflação, que é a inflação muito alta e o crescimento começar de alguma forma a abrandar, provavelmente vamos ter uma Reserva Federal que, depois de estabilizar as taxas de juros a 1, 1,5%, irá ser menos agressiva. Mas aqui vamos ter que acompanhar o que vai acontecer. Por fim, só aqui relativamente à China. A China foi, há pouco também, como o Filipe estava a dizer, foi uma surpresa a Evergrande não ter impactado ainda mais os mercados, mas o que é facto é que o que nós temos vindo a assistir é à bolha que vimos no mercado imobiliário chinês a ser esvaziada pouco a pouco. E o que vemos este gráfico é o índice das ações chinesas de imobiliário que está a transacionar no nível mais baixo desde sempre, ou seja, as ações estão muito pressionadas também pelo risco, como o Filipe referiu. China, quem manda lá são os chineses, e foi isso mesmo que este ano, em 2021, vimos, e isso, claro, que aumenta o prémio de risco exigido pelos investidores para estarem expostos à China. Houve muitos fundos que diminuíram a exposição, e alguns saíram do mercado chinês porque efetivamente existem riscos que se pensavam que já estarem um pouco mitigados, mas afinal o risco político de intervenção na economia ainda é elevado. E relativamente à eletricidade, a eletricidade vai continuar aqui a ser um tema, não é verdade, Filipe? Olha, Bárbara, mas eu queria ainda só dar aqui uma nota sobre o que o Pedro estava a falar. Ok. Antes de avançarmos para a eletricidade, que sim, é um tema. É só para não ficarmos aqui com muito... Vou-te pedir para ser sucinto. Vai ser rápido. Não, é que a taxa de juros não é o único instrumento de política monetária. E portanto, o tamanho do balanço dos bancos centrais, e nomeadamente a compra de ativos, é também um instrumento. Quando se diz, e bem, que não se espera de todo que o BCE suba taxas, isso é verdade, mas há a possibilidade, aliás, há uma elevada probabilidade de as compras que vão ser efetuadas este ano serem bastante inferiores àquelas que aconteceram no ano passado. E no caso da Fed, até as minutas da Fed que foram divulgadas ontem ao fim da tarde, até já referem precisamente que vamos ter uma redução do balanço em breve. Ora bem, isso é relevante para esta questão dos mercados, porque se tem sido a liquidez, mais até do que o nível das taxas de juros, a influenciar o andamento dos mercados, se tivermos uma menor oferta de liquidez, vamos chamar-lhe assim, então a pressão ascendente nos preços será menor, porque não basta manter a liquidez existente para que os preços continuem a subir, é necessário que essa liquidez continue a aumentar, e isso não me parece que vai acontecer. A segunda nota muito rápida é que a curva de rendimentos nos Estados Unidos está mais horizontal, ou seja, era de esperar
que com estas perspectivas de subida de taxas, que a parte longa da curva até inclinasse mais, ou seja, subisse mais do que aquilo que está a subir. Isto de alguma forma sinaliza que a Fed poderá vir a subir taxas durante este ano 2022 e talvez até mais para a frente, mas que não irá subir muito mais para além disso, ou seja, que não há condições para ter taxas muito mais altas. E também há quem refira que esse comportamento da curva de rendimentos significa que poderemos estar perante um policy mistake, ou seja, a possibilidade desta subida de taxas provocar ela própria uma desaceleração da economia. Porque há um argumento que eu acho que é bastante interessante, que é esta inflação é provocada porquê? Ela é provocada por excesso de crédito à economia? Não me parece. Ela é provocada essencialmente por constrangimentos ao nível da oferta e, por outro lado, pela reabertura das economias. E, portanto, uma subida das taxas de juros, na minha opinião, se calhar nem vai fazer baixar a inflação, vai ser um indutor de mais inflação. E, portanto, à medida que a Fed e os outros bancos centrais se aperceberem disso, poderá haver menos espaço para subida de taxas. E, portanto, eu acho que vai ser na parte da liquidez que se dá à economia que nós vamos ter aqui um assunto bastante importante para resolver. Pronto, passando à eletricidade. A eletricidade. Desculpa esta curva, mas acho que era um ângulo que se deveria falar. Bom, nós tivemos uma subida incrível. Isto são os preços de 2021. Nós, nos anos todos que tínhamos para trás do preço de eletricidade em Portugal, isto é o preço spot, portanto é o preço que se paga dia a dia, para, nomeadamente, as empresas que não têm, digamos, contratos fixados. Mas aquilo que nós vemos é que se nos anos anteriores a este andamos sempre com eletricidade entre os 20 e os 40 euros megawatt-hora, isto acaba por disparar de uma maneira absolutamente incrível, tendo chegado acima de 300, o que é, digamos, multiplicado por mais de 10, é um fator mais de 10 em termos do preço de um bem que é absolutamente crucial. Porquê isto? Isto decorre essencialmente até da forma como o próprio preço é calculado ou formado em mercado, que é muito formado com base no custo marginal do último megawatt-hora que é necessário produzir. Isso significa que mesmo com um peso elevado digamos, de fontes produtivas que sejam mais baratas, nomeadamente renováveis, mas não só, aquilo que acaba por impactar mais é, digamos, o último megawatt-hora. E esse tem sido produzido com base em gás natural e tem feito com que, devido à subida dos preços de gás natural, por muitos motivos, inclusive geoestratégicos, tenha feito disparar o preço da eletricidade. Aquilo que nós vemos para o futuro é o seguinte: este quadro, esta tabela, mostra-nos os preços em forward, ou seja, aquilo que cada empresa pode fixar para os diferentes anos, desde 2022 a 2032. Aquilo que verificamos é que os preços de fixação para este ano ainda estão acima dos 200, o que é um custo altíssimo, porque, volto a dizer, que temos que comparar com preços entre 20 e 40 nos anos anteriores a 2021. Portanto, estamos a falar de fatores de 10 vezes. Para 2023 ainda só se consegue fazer fixação para a 112, mas sendo assim já é 50% de queda, e depois uma progressiva normalização até 2032, onde se volta já a cotar ou a poder fixar na casa dos 35 megawatts-hora. Ou seja, o que o mercado nos está a dizer é que esta é uma crise que ainda vai durar este ano e provavelmente em metade do próximo, mas que depois acabará por se normalizar. Agora, quando nós temos uma economia totalmente montada em eletricidade, desde a indústria, às nossas habitações e agora até digamos, ao nível da mobilidade, com os carros elétricos em ascensão, temos que perceber que isto é uma pressão brutal em alta para os preços de toda a economia. E este é um assunto que creio que vai ser não só discutido, mas vai ser também, na minha opinião, tratado a nível regulatório, para que a formação dos preços venha a ser feita de outra forma, porque lá está, esta é uma inflação má, é uma inflação que realmente só faz subir os preços, ela não tem outras virtudes que a inflação de alguma maneira pode ter, mas não traz virtudes, e portanto creio que vai ser um dos grandes assuntos para este ano também. Filipe, o que vai marcar este ano de 2022 na tua opinião? Bem, olhando aqui para a bola de cristal, não é? Adivinhar. É assim, nós não adivinhámos os cisnes negros, não é? Ninguém adivinhava a pandemia, não é? Mas eu diria que há quatro ideias importantes para seguir este ano. A primeira é o fim da pandemia, ou seja, vamos ser otimistas. Esta variável Omicron mostra que
Poderá ser o início verdadeiramente do fim, conjugada com a vacinação, conjugada com as novas terapêuticas que estão aí já disponíveis, etc. Mas parece que vamos passar finalmente este cabo das tormentas, e isso é importante, com todos os, digamos, com todos os desenvolvimentos que isso trará. Mas essa é a primeira ideia. A segunda ideia, mais ligada a Portugal e à Europa, é que vai ser o ano do início da implementação dos planos de resiliência, de recuperação e resiliência. Isso poderá ser muito importante para Portugal, para Espanha e Itália, sobretudo, esses 3 países onde o dinheiro digamos, significa mais em termos de peso do PIB, e para Portugal, muito em concreto. Não porque eu esteja muito otimista relativamente à implementação do PRR em Portugal, devo dizer, mas porque eventualmente uma boa implementação em Espanha, que está à espera de um crescimento de PIB de 7%, que é o nosso principal cliente, que são também os nossos principais visitantes, poderá trazer a Portugal um ano espetacular no turismo e um bom ano para exportações. Isso é a segunda ideia boa. 2 ideias mais preocupantes. A eventual continuar da desaceleração da China, muito por danos auto-infligidos, é verdade, mas creio que essa é uma tendência que poderá vir a acontecer, e a China tem sido o principal motor da economia mundial. O imobiliário representava cerca de 30% do PIB até há pouco tempo, e portanto esta implosão do setor imobiliário com certeza que terá impactos quer internamente, quer externamente. Quarta ideia, também preocupante, e com o Cazaquistão ontem já a mostrar que esta é uma questão importante: tensões geoestratégicas, nomeadamente entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia versus o resto da Europa. Creio que isso vai estar muito em cima da mesa, sobretudo porque há, neste momento, penso eu, já a consciência de que a administração Biden tem pouco apoio interno, leia-se, nos eleitores e também nos próprios Partido Democrata. E quando estamos perante uma administração mais fraca, é quando será mais fácil de explorar por parte daqueles que podemos considerar os adversários dos Estados Unidos. Portanto, estes seriam os 4 grandes temas que eu destacaria para 2022, exceto os cisnes negros, mas esses nós não conseguimos prever. É verdade. E certamente são temas que vamos voltar a eles ao longo de 2022. Agora é tempo de Market Update. No destaque desta semana temos a empresa da maçã, temos a Apple, que atingiu a marca, tocou na marca dos 3 trillion dólares de capitalização bolsista. Pedro, abriu aqui caminho, será uma no way of return aqui da empresa fundada por Steve Jobs? Eu não sei, mas eu começo a ficar preocupado. A Apple já vale mais do que o mercado alemão inteiro. Isso até devia fazer pensar aos políticos europeus e a forma como é que se olha para os mercados versus a América. Mas também referir outro número impressionante, que é 3 trilhões são 12% do PIB americano. E se olharmos para a caminhada que a Apple fez, realmente foi estonteante. Se olharmos que ela esteve quase falida em 2003 e em 2007 já valia 100 bilhões, depois multiplicou por 5 em cerca de 5 anos, mesmo com a crise financeira no meio, entre 2007 e 2012. Depois atingiu 1 trilhão em 2018, 2 trilhões em 2020 e agora em 2 anos acrescentou mais 1 trilhão. Isto tem sido... Ela realmente tem feito um percurso
notável, tem inovado nos serviços, tem criado um ambiente que, no fundo, permite ou obriga quase que os utilizadores estejam sempre a utilizar o ambiente Apple, os serviços de cloud, da música, o iOS, os computadores, se bem que é menos relevante, mas o facto de terem apostado nos telemóveis e num gadget que em 2003, se calhar, as pessoas não se tinham apercebido que iria ser o futuro e que hoje iríamos estar todos a andar com isso, foi realmente visionário. Eu acho que agora a Apple já está a descontar um pouco o projeto dos carros, que provavelmente chegará em 2024, e é isso que lhe está a dar aquele ímpeto extra. De referir também que não é uma empresa barata, estamos a falar de 26 vezes os resultados anuais, ou seja, é porque se perspectiva que a empresa continuará a crescer, mas eu acho que para isso vai ter mesmo que abrir novos mercados, porque caso contrário eu vejo com alguma dificuldade a manutenção de 3 trilhões só com o foco nos telemóveis, e mesmo que se crie mais serviços e que tente criar valor, é já uma empresa cara. Pedro, bem. e já agora deixa-me dizer-te que ela é uma empresa que sobreviveu a tudo, ou tem resistido a tudo, até à morte do seu fundador e grande inovador. Verdade. Porque esquecemos que aí no meio desse gráfico houve a morte de Steve Jobs, e muita gente na altura dizia que com essa falta de inovação que Steve Jobs trazia de uma forma que eu acho que ainda hoje se pode ver insubstituível, porque em bom rigor há uma série de otimizações de negócios, mas eu acho que as invenções disruptivas, enfim, foram dele, não é? Mas a verdade é que mesmo com o seu desaparecimento, a empresa aí está com enorme sucesso. Aliás, com a Microsoft, mesmo com o Bill Gates fora da empresa. É verdade. Sim, Portanto, é curioso. E dizer, porque aproveitamos, já que estamos a falar aqui de ações específicas, dizer, como sempre, apesar de termos sempre esse disclaimer, de que nenhuma informação de que partilhamos aqui constitui qualquer recomendação de investimento. O que fazemos aqui é partilhar informações de literacia financeira que ajudem quem nos está a acompanhar a compreender melhor o que se passa nos mercados financeiros. E agora é tempo do nosso consultório. E como sempre temos aqui o nosso momento de consultório, o momento em que são enviadas questões por quem nos acompanha, e temos aqui 2 questões, vamos já passar aqui rapidinho, e vou começar pela primeira questão do Marco, e agradecer ao Marco o envio da pergunta. Crédito à habitação, tendo em conta as taxas de juro baixas, penso que não compensa amortizar. Qual a melhor opção? Onde investir o dinheiro da amortização? Num ETF, num fundo PPR, beneficiando da tributação mais baixa para pagar a prestação do empréstimo? Filipe, o que é que tu tens a dizer ao Marco? Bom, eu tenho a dizer ao Marco, primeiro, que a pergunta dele é muito boa, porque há muita gente a fazer essa pergunta, e porque tem ali uma questão relativa aos PPRs que também pouca gente se calhar conhece e que vale a pena focar. Mas a mim preocupa-me ali um bocadinho uma frase da pergunta, uma parte da pergunta, que diz investir o dinheiro das amortizações, ou investir o dinheiro da amortização. Preocupa-me um bocadinho neste sentido. Amortizar ou não também não pode depender só de fazer contas ao cêntimo. Se eu poupo X em juros e ganho mais ao investir em A, B ou C. Porque, em rigor, eu tenho que desde logo ter a noção de que tenho que ter digamos, uma bolsa de liquidez para fazer face às amortizações futuras dos próximos tempos, e estar a colocar em risco, digamos, montantes que estavam destinados para amortizações pode ser um jogo relativamente perigoso. Porque a estratégia de tentar ganhar mais dinheiro com os investimentos do que aquilo que eu poupo em juros é uma estratégia perfeitamente plausível, mas é uma estratégia que não é isenta de riscos. E, portanto, tem que ser feita, ou deve ser feita, com aquilo que eu pessoalmente gosto de chamar de dinheiro de risco, ou seja, dinheiro que eu sei que não vou precisar num horizonte temporal relativamente curto, digamos assim. Agora, sim, realmente nós estamos com taxas de juros baixas, eu tenho algumas reticências, desculpem, a fazer grandes amortizações, até porque, enfim, tenho que pagar 0,5% pelo menos, se estivermos a falar de taxa variável, e tenho que pagar 2% se estiver a falar do financiamento da taxa fixa, e, portanto, desde logo aí tenho um custo importante. Portanto, eu acho que se houver efetivamente, digamos, dinheiro de risco, eu posso, se calhar, tentar ganhar algum dinheiro com ele,
Agora, tem que pensar que é uma coisa a longo prazo, se calhar os PPRs de ações ou mistos são uma boa alternativa. A pergunta é boa precisamente por causa disso, porque há muita gente que não tem, efetivamente, a noção de que pode pegar em dinheiro que investiu num PPR e utilizar para amortizar crédito à habitação. Pode fazê-lo. Pagar prestações. É isso que eu queria dizer. Não, é porque às vezes há a confusão que está a amortizar o capital do empréstimo. Pode. Não pode, tem que utilizar Tem que ser passados 5 anos para amortizar prestações. Para amortizar prestações. Há um caso em que pode não precisar dos 5 anos, que é quando tiver prestações vencidas, mas aí já estamos a falar de uma situação que já está um pouco descontrolada. Mas sim, a pessoa, na verdade, o que a lei nos diz é que pode resgatar, digamos, para pagar prestações se o PPR em concreto tiver sido iniciado há 5 ou mais anos e se 35% do montante tiver sido entregue na primeira metade desses 5 anos, ou mais de 5 anos. Mas é uma boa dica, porque há pessoas que sentem que têm o dinheiro preso em PPRs, até PPRs que rendem muito pouco, e de facto aí pode ser uma boa alternativa, que é pegar nesses PPRs e amortizar, isso concordo. Sabendo que qualquer decisão que implique seja uma amortização ou um investimento, e eu costumo dizer muitas vezes isto, não é linear no sentido de matemática. As finanças pessoais, são personalizadas e é preciso sempre conhecer todo o contexto, e nós não temos aqui também todo o contexto da pessoa para ajudar aqui, não com aconselhamento, mas para ajudar a entender quais é que são as melhores saídas. Mas fica aqui essa nota. Próxima pergunta. Com a inflação a subir, quais os investimentos mais indicados neste momento? Pergunta-nos a Leonilda Pereira. Obrigado, Leonilda. Pedro, o que é que tens a dizer? É uma pergunta também muito interessante, porque nós estamos numa viragem de ciclo e provavelmente as ações ou empresas que estejam mais endividadas provavelmente vão ser mais penalizadas, e já estão a ser, pelo menos nos últimos dias. Eu diria que, tendo em conta os programas de estímulo que vamos ter em nível de programas de infraestruturas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, acho que as empresas que estão vocacionadas para o setor da construção, infraestruturas, energia, mesmo o ESG, muitas que tiveram fortes correções e provavelmente irão ter no próximo mês, com esta perspectiva de subida de taxa de juros, provavelmente serão uma boa oportunidade para entrar. E até os metais preciosos. Normalmente os metais preciosos, pois, eu acho que pode haver aqui um efeito de refúgio, e não está a ser tão visível, porque o dólar tem mantido uma força bastante relevante nos últimos meses por conta da subida das taxas de juros, mas também pode ser algo interessante. Agora, mas eu focava mais nas ações infraestruturas, ESG e energia. Muito bem. Dizer, como sempre, desculpem, mas eu tenho que dar esta nota, que o primeiro patamar de qualquer objetivo de poupança deve ser a constituição de um fundo de emergência, porque não faz sentido muitas vezes nós estarmos a pensar no longo prazo, sendo que é muito importante pensarmos no longo prazo, ok? Mas quando eu não consigo fazer face a um imprevisto, quando de repente uma avaria do carro ou alguma situação que se passa na vida no curto prazo, eu não consigo fazer face. Portanto, pensar sobretudo em constituir um fundo de emergência, ter um montante de parte para um pé de meia. E nós também no podcast Money Bar também abordamos este assunto, quem quiser pode acompanhar, e depois passarmos então para outros patamares de investimento. Meus senhores, hoje ficou aqui um market longo, mas assim se impunha no nosso regresso, não é verdade? Longo mas completo. Foram 6 meses. É verdade. Ficou tanta coisa por falar, É verdade, fica sempre muita coisa por falar. Agradecer aqui aos meus colegas de painel, Pedro e Filipe, por estarem aqui juntos a contribuírem também para o aumento da literacia financeira em Portugal, e agradecer-lhe a si que tem estado a acompanhar-nos e que muitos pediram para nós regressarmos. Então aproveito e vou-lhe lançar um desafio, que é partilhe também este episódio, este programa, com outras pessoas, para que possam entender um bocadinho melhor o que é que se está a passar na nossa economia, o que é que se está a passar nos mercados financeiros. Quanto a nós, encontramos na próxima semana. Até lá. Até lá, um bom dia de Reis, até para a semana. É isso, e bom ano a todos. Bom ano.